Ahora sí, lo que todo el mundo está esperando. Fernanda. Meu nome é Fernanda. É assim que me apresento, mesmo que na certidão esteja Fernanda Vanessa. Dois nomes fortes, cada um com seu peso. Não é bem o que eu escolheria, mas na cultura que eu vivo, ter dois nomes é quase inevitável. É tradição, é família, é identidade. Assim como a ordem dos meus sobrenomes. Meus sobrenomes são Pilares Batista. Na cultura hispânica, o sobrenome do pai vem primeiro e da mãe depois. No Brasil nem tem uma ordem certa, fica a critério de cada família. Meu pai Álvaro é peruano e minha mãe Vanessa é panamenha. Os dois vieram ao Brasil em 1996 pelo PEC-G, o Programa de Estudante Convênio, e me tiveram aqui. Na escola, na rua, na casa dos amigos, eu vi um jeito de viver. Em casa e nos finais de semana com outras famílias que se formaram igual a minha, eu via outro. Hábitos diferentes, referências diferentes, jeitos de entender o mundo bem diferentes. Cresci sem avós por perto, sem primos na esquina, sem família que falasse português. Esse trabalho não é sobre mim, mas começa aqui porque é desse lugar que eu olho. E a pergunta que me move é simples: o que o mundo escolhe ver quando olha para a cultura latina? Em quase 2 décadas de pesquisa, foram mais de 69 mil personagens estudados nos maiores filmes de Hollywood. O resultado? 4,5% tinham origem latina. Apenas 3% eram protagonistas. Quando chegavam ao papel principal, 28% eram criminosos, 17% eram pobres, 21% eram caracterizados como agressivos. Diretores latinos continuam sendo exceção, não regra. Quase 2 décadas após 2007, sua participação nas maiores bilheterias de Hollywood segue estagnada em torno de 4 a 5%. O tempo passou, a representatividade não. Em 8 de fevereiro de 2026, Bad Bunny se tornou o primeiro artista latino solo a comandar o show do intervalo do Super Bowl, o maior palco do entretenimento americano. 128 milhões de pessoas assistiram. Em 2025, Ainda Estou Aqui, de Walter Salles, venceu o Oscar de melhor filme internacional. A primeira vez na história que o Brasil conquistou essa categoria, e Fernanda Torres foi indicada a melhor atriz, tornando-se a segunda brasileira a chegar a essa categoria em quase 100 anos de premiação. Em 2023, o restaurante Central, em Lima, foi eleito o melhor restaurante do mundo pelo prestigiado ranking The World's 50 Best Restaurants. Essa foi a primeira vez que um restaurante latino-americano chegou ao topo em mais de 20 anos de premiação. No mesmo ranking, outros restaurantes peruanos estavam entre os 50 melhores do mundo por demonstrar valorização de ingredientes nativos dos Andes e da Amazônia. Pedro Pascal passou décadas fazendo papéis pequenos em Hollywood. Em 2023, fez história como o primeiro latino a receber 3 indicações ao Emmy no mesmo ano, e virou o ator mais requisitado de Hollywood. 4 países diferentes e todas as histórias com o mesmo denominador. Nenhuma delas foi criada pelo mercado. Bad Bunny construiu sua carreira cantando em espanhol quando a indústria dizia que isso era limitante. Walter Salles filmou uma história sobre ditadura que ninguém apostava que chegaria ao Oscar. Virgílio Martínez passou 1 década pesquisando ingredientes indígenas peruanos antes de qualquer ranking notar sua existência. Pedro Pascal esperou quase 30 anos para Hollywood perceber o que ele tinha a oferecer. O mercado não criou nada disso. Ele chegou depois, com câmera, contrato e caneta na mão. Pensa na última vez que você viu uma mulher latina numa tela. Provavelmente, ela era empregada doméstica, ou uma jovem hipersexualizada envolvida com um homem rico. A atriz mexicana Lupe Ontiveros interpretou o papel de empregada doméstica em pelo menos 150 produções ao longo de sua carreira. 150 vezes. Não por ser uma atriz limitada, mas porque esse era o papel que Hollywood reservava para ela. 3 filmes me ajudaram a entender como esse padrão funciona na vida de uma mulher. No filme Babel, Amélia, interpretada por Adriana Barraça, passa anos cuidando dos filhos de uma família americana, sendo essencial à rotina de quem a contratou. Quando os pais viajam e a mãe é baleada no Marrocos, ela não vê alternativa.
e leva as crianças ao México para o casamento do filho. Ao retornar aos Estados Unidos, é tratada como suspeita na fronteira e acaba sendo deportada. O contraste evidencia um sistema desigual em que decisões semelhantes geram consequências distintas a depender da origem de quem as toma. 16 anos de dedicação, uma noite para perder tudo. Em Made in Manhattan, Marisa, que é interpretada por Jennifer Lopez, é uma camareira porto-riquenha que trabalha em um hotel de luxo. Um dia, é confundida com uma hóspede rica porque uma colega a convence de experimentar um casaco de grife caríssimo deixado por uma socialite. Havendo assim, um político americano se apaixona por ela. O filme constrói a típica Cinderela latina. Ela não é reconhecida por quem ela é, mas pela ilusão de pertencer a uma classe que não é a sua. A mensagem implícita é cruel. Para ser vista e desejada, a mulher latina precisa mesmo que por engano parecer outra pessoa. Na série Selena, Christian Serratos interpreta a cantora Selena Quintanilha em uma série de sua vida onde o estereótipo aparece pelo avesso. Ela é mexicana-americana, enfrentou a rejeição dos dois lados. Não era nem americana e nem latina suficiente. Por estar crescendo como cantora, tentou gravar em inglês, mas não encontrou seu espaço. O reconhecimento só veio quando abraçou o que sempre foi, e mesmo assim, o mundo a aplaudiu como exceção. 3 filmes, 3 formas diferentes de dizer a mesma coisa. A mulher latina só existe nas telas quando serve, quando seduz, ou quando aprende a se moldar ao que o outro espera dela. A interpretação de nossa realidade com esquemas alheios só contribui para nos tornar cada vez mais desconhecidos, cada vez menos livres, cada vez mais solitários. Mas o que dizem as pessoas que vivem isso na pele? Não como personagens, como realidade. Há um tempo que que eu sou chamada para fazer a cigana, sabe? Precisando de alguém numa novela, numa série ou num filme que dê conta do destino dos personagens. E aí, claro, eu falo espanhol, então lá vem a cigana. De alguma maneira posso dizer que eu curti fazer esses personagens, mas chega uma hora em que a gente fica cansado de repetir exatamente esses tipos, né, por assim dizer, porque nós somos muito mais do que isso. Dentro da minha trajetória como ator, né, além de trabalhos no teatro, eu tenho feito várias participações em televisão, em novelas, principalmente da Rede Globo, e os papéis para os quais têm me chamado, maioritariamente são de personagens hispânicos, né, que eles falam em espanhol em cena, muitos deles traficantes, muitos deles policiais, em cenas que se passam na Bolívia ou se passam nos Andes peruanos, pouquíssimas vezes falando em português, a maioria das vezes em espanhol, mas sempre com esse estereótipo, né? Ou traficante, ou bandido, ou policial de um país andino. Generalmente me han llamado para algunos personajes clichés que podemos decir, me llamaron para ser la dueña de un burdel 2 veces. De alguna forma también me llamaron para hacer un trabajo que tenía que ver con drogas y con prostitución. Y bueno, más o menos como que en negocios ilícitos, digamos en términos generales, me han llamado. Siento eso que tengo esa experiencia, la puedo estoy compartiendo con ustedes, que hay una cierta generalización en esa llamada de prostituição, de dueña, de alguns negócios meio ilícitos. Uma vez me chamaram para fazer parte de uma novela na qual eu seria uma cabeleireira, né, mexicana, e num determinado momento essa cabeleireira tiraria da bolsa dela de trabalho, no salão de beleza, tiraria umas castanholas para fazer um flamenco. E aquilo realmente para mim foi um pouquinho difícil, porque parece que está tudo no mesmo pacote, sabe?
fala espanhol, é mexicana e toca castanhola, sendo que nós temos as nossas especificidades. E me deixou assim, tipo, surpresa, né, com o tipo de cruzamento, né, que se faz aqui. Me causou uma certa graça, na verdade, fiquei muito curiosa de entender o porquê. Geralmente eu me diverti com os personagens, mas eles sempre foram muito estereotipados. Isso é um fato, né? Sí, porque iba a hablar pésimo de mi país. Perú me incomodó muchísimo, no hubo ninguna llamada de reflexión de parte del director que ni siquiera conocía mi país, entonces había escrito algo relacionado con Machu Picchu, con lo que él tenía así en mente de lo que es un turismo superficial. Entonces a él le parecía interesante tener a una guía de turismo así medio sexual, ilícita. Entonces me incomodó muchísimo la superficialidad de presentar a mi país. Por mucho que sea una comedia, porque la culpa de él es que era comedia, que lo estaba llevando a lo personal, y yo decía, no, porque al contrario, hacer comedia es algo muy importante, es algo necesario, pero no por eso es delicado, ¿no? O mundo é plural, ele é diverso. E então, quanto mais diverso for, mais rico será. Estamos nós aqui. Às vezes tem papéis que precisam do espanhol e aí chamam pessoas daqui para fazer com sotaque. Aí eu fico sem entender por quê. Olha, sinceramente, eu teria gostado de fazer mais personagens falando em português, por exemplo, né? Como se fosse qualquer um outro ator brasileiro. Até porque eu julgo que meu português é bom. Mas, em algum momento, o sotaque aparece. E também tem a questão dos traços, né? Os traços são os que falam mais alto. Acaba limitando um pouco a minha atuação para a escolha de personagens. Yo creo que por el momento que estamos pasando, pues ya es el momento de decir basta a los clichés. Y si nos alejamos es porque nos quedamos sin eso. Yo creo que el hecho de que solo repetimos los clichés es justamente establecer más fronteras y menos conocimiento hacia el otro, ¿no? ¿Qué te pasa con Hollywood? Nada. Nada. No me quita el sueño Hollywood, como no me quita el sueño el Oscar. Me ofrecieron solo una vez una cosa contundente y seria, y a la que le dije que no, y además después me empezó a joder un poco que no me aceptaban, me decían de parte del director, no acepto un no como respuesta. Me ofrecían hacer un narcotraficante mexicano. ¿Y? No, ¿y por qué cree que yo hago un narcotraficante mexicano? Para ellos todos los narcotraficantes son latinoamericanos. El país que mayor consumo tiene en la faz de la tierra. No me gustó. I walked in, did my audition. The casting director looked at me and she was like, "That's great. Can you do that again, but this time sound more Latina?" So like, do you want me to do this in Spanish? And she was like, no, do it in English, but just, like, sound more Latina. I am a Latina, and this is what I sound like. And she just looked at me and was like, okay, sweetie, thank you. Bye. Latinos representam quase 20% da população dos Estados Unidos. São o grupo que mais cresce no país. E em 2024, foram responsáveis por 30% de toda a bilheteria de Hollywood. No mesmo ano, latinos ocupavam menos de 3% das posições de liderança criativas em Hollywood, menos de 3% dos diretores, menos de 3% dos roteiristas. Eles sustentam a indústria que não os representa. A conta não fecha, e não é por acaso. A música, a comida, a estética, tudo isso tem valor de mercado agora. Enquanto isso, o latino real que trabalha, o que imigra, o que cria, o que resiste, ainda espera ser visto de verdade. Esse documentário é a minha contribuição para a nossa reflexão. Nenhuma cultura deveria precisar virar tendência para merecer respeito. Nos querem no palco, mas é da plateia que vem o poder de decidir o que aparece, o que some, quem existe e quem é apagado.
A narrativa não é nossa, por enquanto.